a gestão do judiciário é de 2 em 2 anos. Se chega um projeto um pouco maior, que você precisa de fazer contratação, nós simplesmente vai acabar a gestão, a gente não consegue fazer uma compra de uma tecnologia, por exemplo, no tempo hábil para que você execute os projetos. Acaba que os projetos ficam dentro de uma gestão como prova de conceito, né? Ou talvez um projeto piloto que avance um pouquinho. Agora, na nuvem, não. Você tem no orçamento, você tem ali toda uma gama de serviços já disponíveis, aí, tendo o orçamento, tendo o planejamento, você consegue, como diz o nosso time, num clique, avançar. É claro que isso também traz seus riscos, mas é num clique. Bom dia a todos. Acho que num evento recheado de assuntos de IA, de segurança, vamos mudar um pouquinho aqui o foco. Eu vou apresentar um case porque falar sobre nuvem é importante porque a gente precisa, né, para executar a parte de IA, até mesmo a parte de segurança, a gente precisa de infraestrutura, seja em casa, ou seja, na nuvem, para a gente estar executando os nossos projetos, tá? Então, a gente tem feito um projeto de nuvem no Conselho. É um projeto que, diferentemente de outros ramos da Justiça, a Justiça do Trabalho, ela trabalha de forma colaborativa. Então, são 24 TRTs, mais o próprio TST e o próprio Conselho. Então, a gente está fazendo um projeto de jornada para a nuvem, mas uma jornada para a nuvem que pensa nesses 26 órgãos, tá? Então, a gente está fazendo um modelo e a gente vai apresentar justamente esse case que a gente está desenvolvendo. Então, a primeira coisa é porque a gente precisa de levantar é o por que ir para a nuvem. É uma dúvida que muita gente traz, porque quando você vê alguns papers, alguns blogs falando sobre ida e volta da nuvem, então isso preocupa os gestores, porque precisa de ter todo um planejamento para ir, e quando você desmobiliza toda a sua TI atrás, fica difícil da gente fazer o retorno. Então, você saber exatamente o porquê que você está indo e como você está indo é importante, porque uma vez que você foi, o retorno ele é mais difícil, principalmente no serviço público, né, que a gente tem que fazer contratações, etc. Né? Então, aqui, o que que aconteceu? A gente compilou os principais justificativas que as grandes provedores de nuvem trazem. Então, se você entrar no site da Microsoft, da Google, da Oracle e de outros provedores, Huawei, eles vão trazer mais ou menos isso aqui, né? Maior rapidez para lançamento de produtos, escalabilidade, flexibilidade, que é o grande mote que todo mundo fala, que é um grande desafio e também é a grande vantagem de você estar indo para a nuvem. Economia financeira, isso nem sempre é verdade, mas uma vez que você passa a entender como que você trabalha com o processo, como através do FinOps, você consegue, sim, talvez ter um retorno melhor indo para a nuvem, porque você tem outros custos, e aí o setor público é ainda um pouco mais complexo, porque você tem tempos de licitações grandes, e você compra por um longo período, então você acaba tendo que avaliar toda essa parte. Então, segurança avançada e prevenção contra perdas de dados. Apesar de que, gente, essas características são características que eles trazem como um elemento importante para a migração para a nuvem, mas lembrando que todas essas características você consegue também ter isso dentro de casa. Maior segurança, maior proteção contra perda de dados, só que isto, para quem é do setor público, sabe que fazer contratações e manter toda essa tecnologia atualizada ao longo do tempo é muito complexo. Né? A gente faz uma licitação, 5 anos depois
outra licitação. Aí, se for uma tecnologia diferente, você tem que capacitar toda a nossa equipe para manter aquilo lá, fazer as migrações necessárias. Então, não é algo trivial, tá? É claro que esse desafio é desafio também para a área privada, mas no setor público ela tem um ponto a mais, que é a característica da licitação. Mas, e o CSJT? Aquilo ali foi o que as grandes falam. Por que que realmente a Justiça do Trabalho pensa em ir para a nuvem? Tá? Porque o que está sendo os principais motivadores? A primeira é o seguinte: a manutenção de serviços que já existem na nuvem. Já existem órgãos como TRT8, 17 ou 24, que já tem o seu PJE, que é o Sistema de Processo Eletrônico, na nuvem. Né? Então, a gente está fazendo um projeto para que eles já mantenham o serviço e todos os demais serviços que eles têm dentro do seu data center também sejam incorporados para a gente ir para a nuvem. O TST tem alguns serviços, né, Léo? Tem alguns serviços, e não só alguns serviços em nuvem, mas também já tem alguns serviços que eles estão fazendo dentro de casa também, mas que é uma nuvem privada, não deixa de ser, tá? Mas já pensando na característica de nuvem. E o próprio CSJT. Por que o CSJT? Porque tem alguns serviços, alguns sistemas que estão sendo centralizados. E há uma grande probabilidade da gente abarcar esses sistemas centralizados. Por exemplo, o SIGEL, que é o sistema de orçamento, que hoje ele é utilizado como serviço por toda a Justiça do Trabalho, também pelo CNJ, CJF e outros órgãos têm pedido para utilizar o sistema como serviço, mas quem sustenta hoje é a estrutura interna do TST. Mas com a nuvem agora, provavelmente a gente deve migrar e isso vai ficar na conta do CSJT. Tá? Então, alguns serviços centralizados. Uma vez que você tem 26 sistemas, 26 órgãos, mas vamos falar dos 24, que são os TRTs, com os sistemas iguais, há uma probabilidade da gente unificar alguns sistemas. E a gente colocar isso dentro do conselho também é uma tendência. Outra característica é a dificuldade de se manter dentro da organização um ambiente computacional complexo com todos os seus componentes. É o que eu já comecei a falar. Manter isso e manter toda a equipe técnica com todo o conhecimento necessário para sustentar toda a operação não é fácil. E nós temos tribunais de grande porte, de médio porte e de pequeno porte. E para rodar o PJE no pequeno porte e no grande porte, exige a mesma infraestrutura, só que em escala diferente. Então, você precisa das mesmas características, praticamente, e dos mesmos conhecimentos. E isso gera um problema sério de recurso humano para manter toda essa parafernália de tecnologia que a gente tem dentro de casa. Né? A outra é a agilidade no desenvolvimento e implantação de projetos novos de inovação e atualização de recursos tecnológicos. Se chega a gestão do judiciário de 2 em 2 anos, se chega um projeto um pouco maior, que você precisa de fazer contratação, nós simplesmente vai acabar a gestão, a gente não consegue fazer uma compra de uma tecnologia, por exemplo, num tempo hábil para que você execute os projetos. Acaba que os projetos ficam dentro de uma gestão como prova de conceito. Né? Outra vez um projeto piloto que avance um pouquinho. Agora, na nuvem, não. Você tem no orçamento, você tem ali toda uma gama de serviços já disponíveis, aí, tendo o orçamento, tendo o planejamento, você consegue, como diz o nosso time, num clique, avançar. É claro que isso também traz seus riscos, mas é num clique. Ok? Existe, sim, uma expectativa de diminuição de custo ao longo do tempo, quando você pensa em tudo. Né? Quando você muda a forma de contratar em nuvem, sai de infraestrutura como serviço e passa para serviço como serviço, ou de plataforma como serviço, você libera essa equipe que está interna para passar a fazer parte da gestão. Hoje, as equipes são reduzidas pelo volume. O pessoal até fala assim, então a equipe de TI vai ficar livre, então você vai poder pegar a equipe de TI e trazer para fazer... Não,
Hoje a equipe já tem uma demanda muito acima da capacidade deles fazerem. A hora que você passa, e quando você tem, à medida que você usa o determinado nível de nuvem, por exemplo, IaaS, você passa uma camada de responsabilidade para o provedor. Por exemplo, a parte de rede, a parte de armazenamento, a parte de processamento, a parte de virtualização. Então, você passa isso para o fornecedor de nuvem. Então, você passa a fazer a gestão do que está na camada em cima, ok? Então, e assim por diante. Então, há, no final das contas, sim, uma expectativa, mas isso aqui a gente só consegue com o tempo. A gente consegue só com a maturidade daquela disciplina que eu falei, que era do FinOps, né, o financeiro e da operação. Você ter realmente um controle de tudo que você está fazendo na nuvem de forma mais eficiente e adequada. Diminuição dos riscos possíveis de incidentes nos data centers. Nós passamos por um momento complicado lá no Rio Grande do Sul. O Farias está aqui, lá do TRT4. O pessoal, os colegas do TJ do Rio Grande do Sul, que passaram um momento difícil, mas isso pode acontecer não só através de inundação, tem outras características e a gente muitas vezes não tem o orçamento suficiente para ter data centers redundantes, né? Então, isso acontece que a gente tem essa possibilidade e, no caso do TRT4, isso foi agora, esse ano, foi um risco realmente forte e eminente, tá? Então, a gente pensou, a partir daí, com essas motivações, qual o caminho seguir. Claro que a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é pensar, como a gente está falando de 26 órgãos, não é um órgão comprando. Às vezes o pessoal fala assim, não, mas vocês não são igual ao CNJ. O CNJ compra nuvem para o CNJ. Nós não estamos fazendo isso, nós estamos fazendo um projeto para os 26 órgãos da Justiça do Trabalho. Então é diferente. Então a gente precisava montar uma abordagem, e a abordagem que nós pensamos, que é o modelo que a gente utiliza, é o modelo federado. Tá? Tem coisas que são centralizadas e coisas descentralizadas. E isso trabalha muito bem de forma orquestrada. Tá? Então, a organização da equipe de infraestrutura e operação para rodar isso tudo, a gente precisa de fazer. Se não tiver a equipe preparada, é um risco muito alto a gente ir para a nuvem. A operação financeiras na nuvem, FinOps, isso é também outra coisa muito importante, porque o orçamento não é um orçamento infinito, é um orçamento bem finito, inclusive, e que você rodar todo esse aparato na nuvem, você precisa de ter todo um planejamento e toda uma regra para isso, tá? A importância do broker, porque o broker, para 26 órgãos, é importante para saber o faturamento e de como que isso tudo vai ser implantado dentro de uma governança única do CSJT. Então, o broker é importante por causa disso. A gente sabe que no setor público a gente contrata com broker, né? E aprisionamento de vendedor, que é o termo lock-in, mas o lock-in, a gente percebe que a gente consegue contornar isso. Uma vez que você entra dentro da tecnologia, você entra dentro do provedor, não tem como a gente não ter lock-in. E a gente tem lock-in, inclusive, dentro de casa, com a nossa própria equipe. Quando você tem um cara que faz toda a administração do seu banco de dados apenas, você está com lock-in. A hora que o cara não está lá, você está, como diz o outro, perdido, né? Então, a gente tem, sim, lock-ins e níveis de lock-ins, tá? Então, a gente teve algumas premissas do projeto, equipe com capacitação mínima, sem capacitação não dá para ir para a nuvem, inclusive a disponibilidade orçamentária pode ser impactada, ela tem que ter disponibilidade orçamentária e tem que ter uma equipe que não só entende de operação, como também entende de consumo desses créditos que a gente faz em nuvem, utiliza em nuvem. Autorização dos presidentes de tribunais, isso é óbvio, mas a gente colocou como premissa porque não é obrigatório, a gente está indo por adesão, e preparo técnico dos serviços migrados. A gente precisa, não adianta a gente subir o que a gente tem. Se a gente subir o que a gente tem, a gente vai pagar mais caro. Vou dar um exemplo para vocês. Os nossos binários hoje, dentro do PJE, estão dentro do banco de dados. E a gente está utilizando a nuvem como PaaS. Se eu utilizar do jeito que está hoje os binários dentro do banco de dados, eu vou pagar 10 vezes mais caro do que usar esses binários fora.
por exemplo, armazenados em S3. Então, nós fizemos um projeto interno para a gente tirar esses binários do banco. Tá? Então, só para mostrar que o preparo precisa ser feito, porque se você levar exatamente o que você tem para a nuvem, pode ser, e com certeza é possível que seja mais caro. O Gartner fala que em torno de, no mínimo, 30%, isto se você tiver todo um preparo para a parte de financeira e de operação. São vários os riscos, tá? A gente mapeou 32 riscos, mais alguns importantes, com baixa capacidade de apoio técnico do broker, que precisa, neste momento, a gente tem uma equipe que ainda é imatura, a imaturidade da equipe técnica administrativa dos 26, tem alguns tribunais, os que já estão, já têm um preparo melhor, e a questão de custeio. Para finalizar, porque meu tempo aqui está muito curto, gente, não vai ter jeito, mas este aqui é o projeto que a gente está fazendo junto com o SERPRO, só mais um minuto, só para finalizar. Nós estamos fazendo um contrato estruturante, só um minutinho, porque aqui não está... A gente está fazendo um contrato estruturante no qual o CSJT e o TST, como parte, serão feito um contrato não oneroso com o SERPRO, no qual que a gente monta todo o arcabouço para que os próprios tribunais façam o seu contrato de adesão. É como se fosse uma ata de registro de preço, mas é um contrato, tá? E aí, dentro desse contrato, eu tenho um modelo que a gente chama de modelo estruturante, com os requisitos de serviço, metodologia de trabalho, metodologia de gestão, os volumes gerais e os valores de cálculo, com uma plataforma de governança no qual o CSJT vai governar. A partir daí, os tribunais eles vão fazer adesão a todo esse arcabouço aqui, mas com seu consumo próprio. Ou seja, cada TRT terá o seu próprio contrato e nós teremos um contrato não oneroso que a gente organiza como que vai ser a governança e como que vão ser alguns elementos comuns, por exemplo, LGPD, a parte de integridade, os serviços principais, quem vai poder usar, quem não vai poder usar. Então, nós fizemos isso de forma orquestrada pelo Conselho. Então, pessoal, com o tempo que eu tinha, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Nós estamos lá à disposição, né? Alguns órgãos têm procurado a gente por causa do modelo, principalmente órgãos, igual eu tinha conversado com o procurador, por exemplo, o Dr. Moacir, que estava pelo CNNP querendo também fazer um modelo similar. Tem outros órgãos da Justiça que têm várias filiais ou vários órgãos associados e está querendo fazer um projeto mais ou menos parecido com o nosso, com uma certa governança. Então, muito obrigado a todos.